de hoje, quero falar com vocês a respeito do gênero poema e quero falar em especial sobre o poeta chileno Pablo Neruda. Primeiro que eu escolhi falar dele em virtude de estarmos em setembro e ser o ano de seu falecimento, dia 23 de setembro de 1973. E depois, por ele tratar tão lindamente de um tema que é comum a todos, que todos nós conhecemos e sentimos, que é o amor. Então, a aula de hoje será sobre o gênero poema, e em especial o poeta Pablo Neruda. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu escolhi um poema tirado deste livro, 100 Sonetos de Amor, que foi escrito em 1959. Neste poema, neste livro, essa coletânea de livros, entre os temas mais presentes, que fala de romantismo, que fala de amor, eu percebo, e vocês junto comigo vão perceber também, que ele fala de amor como um sentimento universal, presente em todas as pessoas. Ele fala do amor que muitas vezes nós sentimos, às vezes nem sabemos que estamos sentindo. E nesse poema, o soneto 44, que escolhi para falar para vocês, aqui ele traz isso de forma muito forte, este amor dado, este amor sentido, que muitas vezes vira uma oposição dentro de nós mesmos. Aqui ele diz assim: sabrás que no te amo y que te amo, puesto que de dos modos es la vida. La palabra es un halo de silencio. El fuego tiene una mitad de frío. Aqui, nós percebemos a presença do quarteto. Eu te amo para começar a amar-te, para recomeçar o infinito, e para não deixar de amar-te nunca. Por isso, não te amo todavia. Te amo e eu não te amo como se tuviera em mis manos as chaves de la dicha e um incerto destino desdichado. Mi amor tiene dos vidas para amar-te. Por isso, te amo quando não te amo, e por isso te amo quando te amo. Mira que aqui temos um treliço. Bueno? Voltamos um pouquinho. Então, já trabalhando dentro do gênero. Primeiro que aqui percebemos a presença de um quarteto. O que é um quarteto, professor? Muito bem. Quarteto é um poema formado por apenas 4 versos. Uma estrofe de 4 versos. Mira que temos um treliço, 2 treliços, que são duas estrofes de 3 versos. Quando pensamos no gênero poema, temos que entender que não temos linhas, e sim versos. Cada um dessas linhas é um verso. E tratando um pouco mais da estrutura que temos aqui, esta é uma construção clássica. O soneto é uma construção clássica. Ela é fixa. Professor, mas se eu fizesse 2 tercetos e 2 quartetos nesta sequência, seria um soneto? Não seria. Ora, se estou falando de uma construção fixa, tem que ser 2 quartetos e 2 tercetos. Sendo que o último verso, ele vai ser um verso que vai resumir a ideia central de todo o texto. Por isso o soneto tem as chaves de ouro, como está aqui, e por isso te amo quando te amo. Mira o poeta, que ele fecha com este pensamento. E por isso te amo quando te amo. Por vezes vamos estar falando em português, estar falando também em espanhol. Haja visto que os nossos alunos, já visto que vocês alunos, ainda não dominam a língua com certeza. E é claro que esse poema estou apresentando a vocês em língua espanhola, mas
durante as aulas que temos com este gênero, as traduções serão feitas também, o trabalho será feito, a ilustração será feita, a interpretação dele será feita também em língua portuguesa. Aqui nós temos a seguinte pergunta para vocês: de que trata o texto? Amor, amistade ou selos? E aí você vai estar me perguntando: professor, amor eu não entendo, essa palavra ela é igual em português, mas o que seria amistade? E o que seria selos? E eu vou dizer que essas duas palavras são palavras também relacionadas a amor. Amistade, amizade. Selos, ciúme. Quem nunca teve ciúme, né? A gente tem ciúmes por amar demais. E sempre cuidando para que o ciúme não seja uma posse, sim o sentimento pelo outro, de querer pelo outro, né? No sentido mais eufemista da palavra. Bueno, voltando um pouquinho. Do que será que seria esse texto então? Amor? Amistade? Ou selos? Veja que quantas vezes a palavra amor aparece. Sabrás que não te amo e que te amo. Pessoal, mas ele diz que não ama. Mas mesmo quando a gente diz que não ama, estamos tratando do amor. Tá? Então aqui a resposta é amor. Bueno? Seguindo, então este gênero, ele põe mais um gênero textual estruturado em versos e estrofas. Que seria isso? Versos que já vimos o que são. Estrofas são os conjuntos de versos. Em especial esse tem dos quartetos e dos tercetos, ou dois quartetos e dos como falamos ali. Aqui uma curiosidade sobre o gênero do poema. Não tem narrador, como tem na prosa. Isso é uma característica que diferencia o texto em prosa e o texto em verso. Não tem narrador. O que nós temos eu lírico, eu lírico. Bueno? E quando leremos um poema, nós vamos perceber que nele está carregado de uma carga muito profunda de sentimento. Este sentimento que está impregnando o texto é chamado de poesia. A poesia é esse sentimento, bueno? Então, podemos ter poesia em quais lugares? Pergunto para vocês. Bem, podemos ter poesia numa fotografia, numa canção, podemos ter poesia num olhar, poesia num carinho, enfim, poesia é sentimento e está em todos os lugares, desde que eu coloque sentimento naquilo que eu me proponho. Aqui está o Pablo Neruda, que não escreveu só poemas de amor, não, pessoal. Ele escreveu um livro chamado Canto General, que é um livro que ele acho que tem que ser mais importante. Não vou ler tudo isso aqui para vocês, mas aqui ele diz que quando ele escreve Canto General, para ele é como se fosse um projeto poético monumental que envolve toda a cultura latino-americana, que traz à luz da discussão, por meio da poesia, aquilo que nos envolve, que nos une culturalmente, que seja o amor, que seja a luta de classes, que seja um embate entre as pessoas, mas que seja também algo a ser deixado para a história, né? São 231 poemas. Tá? Bem brevemente aqui também, quando a gente fala dele, né? Os 100 anos de amor, foi escrito em 1959, mas ele considera também como um grande texto dele, um livro chamado 20 poemas de amor e uma canção desesperada. Tá? E como atividade que eu proponho a vocês, fica: encontre um poema que te encanta, que te gusta. Saca uma foto de um lugar que te gusta também. Vamos unir os dois, haciendo uma legenda para sua fotografia que tem os versos
del poema que eligió como siendo algo que te encanta, como siendo algo que te gusta. Y vamos a hacer esto después compartilhando con nosotros, con los amigos, con todos aquellos que tenemos. Podemos poner en las redes sociales, podemos poner también, hacer un trabajo en Meet, un trabajo en Classroom, en fin, Jamboard y todos que nos encanta aquí, dá para trabajar muy bueno. A todos, hasta luego y vamos a hacer la actividad. Bueno.